Intercept, que inclusive é um jornalista que sofre muito preconceito aqui no Brasil por ter tido embate com a família Bolsonaro, né, e toda aquela questão. Na época que o Moro ainda fazia muito sucesso aqui no Brasil, anticorrupção, ele escreveu um texto bem interessante para o Intercept estadunidense, e aí eu acho que o texto foi traduzido até, e aí eu abro aspas para ele. Ele escreveu: é difícil lembrar a última vez em que um golpe militar aprovado pelos Estados Unidos na América Latina fracassou espetacularmente. Mesmo com as alegações duvidosas de fraude da OEA, dominada pelos Estados Unidos, ninguém podia contestar que o Evo Morales recebeu mais votos na eleição de outubro passado que todos os outros candidatos, que é a única questão levantada pela OEA. Se a margem era suficiente para vencer no primeiro turno e evitar um segundo na eleição lá atrás. Falando do golpe, né? E aí eu queria ouvir de vocês, o que é isso? Como explicar para as pessoas o que aconteceu na Bolívia, aqui no Brasil, né? Nesse momento de polarização, porque efetivamente é isso, né? O que a gente está lidando aqui não é uma questão de opinião do Glenn, seja lá qual seja o espectro político que ele se enquadre, mas é uma questão de fatos, né? Uma questão de como que funciona a ordem democrática de um país e por que os Estados Unidos, Lucas, que você tem esse seu histórico familiar anti-imperialista incrível aí, tá toda hora se intrometendo nas democracias dessa forma, aplicando esses golpes, e aí esse golpe aí falhou. O que está acontecendo? Qual é o papel da OEA nisso? E o que isso impacta o Brasil hoje? O palco é de vocês. Então, eu estava pensando sobre essa... Porque é isso, né? Veio um golpe e logo depois vem uma vitória eleitoral. É uma coisa muito louca você pensar que um golpe vai ser derrotado nas urnas, né? Isso me lembrou, é o inverso que aconteceu na Nicarágua nos sandinistas, né? Que eles conseguiram a revolução e perderam nas urnas. Então parece que foi um processo inverso, né? Muito mais sangrento agora na Bolívia, mas eu acho que é um paralelo interessante para se olhar assim, porque é exatamente o inverso do que ocorreu por lá. Eu acho que é isso, falei até no início. Ano passado, você dizer que o golpe era golpe, que a fraude era fraude, você era estigmatizado. E hoje ainda tem gente que muita gente não assume como golpe, enfim, falam para a quarta reeleição do Evo, assim, eu acho que é um equívoco político, mas eu acho que não cabe você questionar se foi golpe ou não por causa dessa questão, porque ele se lançou, ganhou nas urnas e ganhou nas urnas. Sabe, você dar um golpe de Estado por causa disso não faz sentido, né? Ah, não, é inconstitucional, então você mais inconstitucional ainda e derrubar um governo eleito, porque é isso, ele teve apoio da população, teve uma margem de votação maior do que os últimos presidentes desde os anos 80, porque além do Evo ninguém tinha feito mais 50% nos últimos 30 anos da Bolívia, então ele teve um triunfo. Agora, não aceitaram o triunfo e deram um golpe de Estado, porque assim, você tem características que classificam como um golpe de Estado, né? Você tem a forte repressão nas ruas, você tem a violência contra os povos indígenas, que torna ainda um caráter racista no golpe. Teve a queima de bandeiras uipalas, que são um símbolo dos povos indígenas na América Latina, principalmente Peru, Bolívia, Chile nem tanto, né? Principalmente Peru e Bolívia. Então você tem vários elementos que consolidam, além, claro, do informe da OEA, né? O informe da OEA ele foi fundamental para sustentar essa tese do golpe. Agora, por que o informe da OEA é insustentável? Porque o informe da OEA ele leva em conta... É porque aqui no Brasil a gente é mal acostumado, né? A gente tem uma contagem super tranquila de eleição, né? A gente tem lá... Resume pra gente o que é o informe da OEA, que eu acho que muita gente não faz ideia. Então, o informe da OEA... A OEA ela atuou como observadora das eleições. Né? Isso é normal. Os organismos internacionais, acho que a Duda pode até falar um pouco depois disso, os organismos internacionais têm missões de observação. A OEA mandou uma missão de observação, a Unasul tinha a dela, né? Não teve mais Unasul, então foi a OEA. O observador ele é responsável por depois fazer um informe do que aconteceu, de como que foi, se foi tranquilo, não foi. Teve um monte de observador nessa eleição agora, um monte de gente. Deputadas brasileiras foram para lá, enfim. E essa galera vai fazer um informe do que aconteceu na eleição, vai falar se teve conflito, se foi pacífico, como é que foi a apuração. Enfim, esse informe da OEA dizia que houve uma queda abrupta na apuração e que voltou com um resultado diferente. Eles apontam fraude no relatório, né? No informe eles falam que é possibilidade de fraude. Então, agora, esse relatório da OEA, esse informe da OEA, ele é feito com base no sistema rápido de contagem de votos. Aqui no Brasil a gente tem um sistema eleitoral que já é eletrônico, então é mais tranquilo, não precisa ter contagem manual dos votos.
Então você conta, o TSE já dá o resultado, na mesma noite a gente já sabe quem é o presidente e quem não é, quem é o prefeito e quem não é. Lá na Bolívia não é assim, não. Na Bolívia é voto no papel, e a maioria dos países do mundo é voto no papel. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um sistema rápido e um sistema lento. O sistema rápido ele leva em conta a fotografia das atas. Pelo menos pelo que eu entendi, era você fotografava as atas, mandava para o TSE contava os votos de maneira rápida e dava quem era o vencedor. Acontece que teve um problema na contagem desses votos, da contagem rápida, e ela paralisou com 70 e poucos % e voltou depois com o resultado consolidado. Seria estranho se fosse a votação normal, mas era a votação rápida. Pelo que eu acredito, era uma das primeiras vezes que eles implementavam essa votação rápida, se não a primeira. E além da votação rápida, você tinha a votação lenta, que demorou 5 dias para apurar as urnas. A OEA, em vez dela esperar a votação lenta, ela decidiu dizer que houve fraude com base na votação rápida. E assim, a votação rápida é votação rápida, não é para ser o primor da apuração. É que nem uma pesquisa de boca de urna. Você vai dizer que uma eleição foi fraudada por uma pesquisa de boca de urna? Não vai, porque a pesquisa de boca de urna vai dar uma projeção do que vai ser. A diferença é que uma é privada e outra é estatal. O que aconteceu foi uma boca de urna estatal, digamos assim, né? Que é o que aconteceu agora, né? As bocas de urna não foram pesquisas de boca de urna que nem a gente tem no Brasil. Foram pesquisas com base em contagem rápida dos votos. Então, se você tem a contagem rápida dos votos, é a mesma coisa que você tinha antes. Só que agora são institutos de pesquisa pagos fazendo. Então, tem essa questão do informe ser com base em um sistema que não daria o vencedor, porque o sistema rápido não dá o vencedor. E aí, enfim, aumentou a onda de violência que já vinha, porque o pessoal do Fernando Camacho não concorreu naquela eleição, mas ele já era um líder de extrema-direita, conservador, e já mandou a galera para a rua, mandou queimar sede de TRE, mandou atacar casa de pessoas do MAS. Isso aí foi acontecendo durante os dias. E a OEA deu o informe, em vez de tranquilizar as pessoas, aumentou as tensões. Né? Porque se você é um observador internacional, você tem a missão de olhar aquilo ali e falar, bom, pode até dizer que tem algo estranho, pode até dizer, bom, a margem foi pequena, realmente a margem foi pequena, mas é uma margem pequena dentro dos 10 pontos percentuais necessários. Então, mesmo pequena, era uma margem grande. Né? Não foi como se fosse um empate, não teve empate na eleição da Bolívia. Então, eu acredito que o grande problema foi essa manobra, e não é por acaso, né? Na realidade não é por acaso. Não é a primeira vez que o secretário-geral do OEA, o Luiz Almagro, ele tenta intervir em alguma eleição. Então, ele deu esse informe, depois foi botar a boca no mundo, porque a OEA, ela desde sempre, né, ela é meio que a voz dos Estados Unidos para a América Latina, e ele foi lá de porta-voz dos Estados Unidos, começou a condenar o processo, aí depois veio Mike Pompeo, depois veio Ernesto Araújo e desencadeou tudo. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o Brasil vai ajudar o país vizinho. Para Araújo, a renúncia de Evo Morales na Bolívia não pode ser chamada de golpe. Bem, não houve nenhuma quebra, não está havendo nenhuma quebra da ordem institucional, constitucional na Bolívia. Houve a renúncia do presidente Evo Morales em consequência da grande movimentação popular e de praticamente todos os setores da sociedade boliviana contra a tentativa de fraude das eleições, que foi comprovada, que foi mostrada. Queremos colocar a influência que o Brasil possa ter junto à Bolívia a favor de uma transição pacífica, de uma transição ordeira, e acho que é o que está acontecendo. Você não tendo nem apoio interno, nem apoio internacional, a coisa degringola de uma maneira surreal. Né? Falei demais. Falou demais, mas falou certo. Bom, eu acho que tem muito isso que o Lucas falou sobre o papel da OEA, né? E se a gente for ver o relatório da OEA, ele é extremamente inconsistente, ele não traz evidências, como o Lucas explicou, né? E ainda assim, a pouca evidência que ele faz, se eu não me engano, são 155 ou 255 votos que teriam a suspeita da fraude. Esses 100 ou 255, eu não lembro agora o dado exato, sequer mudaria o resultado, entendeu? Então, foi totalmente inconsistente, foi uma questão super arbitrária do Almagro, e aí, como a gente estava falando, não é a primeira vez que o Almagro, ele se porta como porta-voz dos interesses norte-americanos. Com a Venezuela, a gente viu muito isso, muito a questão de propor uma
saída democrática, desde que essa saída democrática responda aos interesses dos Estados Unidos e de certas elites latino-americanas. Então, foi extremamente problemático. E daí, aquilo que o Léo citou ali sobre o papel do imperialismo na Bolívia, a gente tem vários indícios, né, de que os Estados Unidos teve por trás de todo o processo. A primeira coisa, tipo, o Camacho, em 2019, já em maio de 2019, ele se encontra com o Ernesto Araújo, e o Ernesto Araújo é essa figura problemática da diplomacia brasileira que se porta como Gente boa, principal... ele, né? Nossa, demais. Então, ele é o principal interlocutor, né, dos Estados Unidos na região, de uma maneira extremamente submissa, porque se isso fosse feito de uma maneira meio que imperialista brasileira, até se poderia dizer que é uma estratégia de política externa, de liderança na região, mas nem isso. E, inclusive, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, foi uma derrota para a diplomacia brasileira o que aconteceu na Bolívia, né? Aí temos a figura do Almagro, que simplesmente endossou os questionamentos que os Estados Unidos propôs da fraude, enfim, sem evidência nenhuma, sem nenhum respaldo científico, técnico, de nada ali, né? Também teve influência de empresas americanas contratadas pelo governo da Janine Áñez para fazer publicidade e tal, e as famosas fake news que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Foram várias, dezenas de páginas que depois foram removidas pelo Facebook, né? Acho que o nome da empresa é CLS Strategies. E, bom, era aquilo, né? Eram dezenas de páginas espalhando fake news e negativas a respeito do Evo, a respeito do MAS, a respeito, inclusive, do Maduro, né? Todos os apoiadores, né? E em apoio ao governo da Janine Áñez. Depois a gente tem também uma figura bem polêmica que eu acho que a gente não pode deixar passar em branco, que é a empresa Tesla, né? E o Elon Musk, que teve uma postura extremamente agressiva. Logo depois do que aconteceu na Bolívia, ele foi no Twitter e colocou uma frase, se eu não me engano, foi algo do tipo: nós vamos dar golpe em quem a gente quiser, vocês lidem com isso. Inclusive, depois ele apagou, obviamente, esse tweet. E qual é a relevância, né, do Elon Musk? Aí vem todo o interesse geopolítico sobre a Bolívia, principalmente por parte das empresas norte-americanas. A Bolívia, ela tem a principal fonte, a principal reserva, tanto de lítio, que é usado nas baterias e pilhas, né? E seria uma das principais fontes de energia para os carros elétricos produzido pela Tesla. Is there enough lithium supply in the world to enable you to build everything that you ambitiously want to build in the next few years at an affordable price? I mean, the nice thing about lithium is it's extremely abundant on Earth. Lithium is the third most common element in the universe. The reason we don't have just free hydrogen available is because it's bound up in water. And then the reason we don't have a lot of helium is because it floats away. But lithium does not float away. And so there's lithium in salt form virtually everywhere. And so that there is definitely no supply issues with lithium. But to get to the nuances of the question, which you're probably aiming for, which is like in the time frame available, like in the next year or 2 years, will there be lithium in the form that Tesla needs, which is lithium hydroxide, in sufficient quantities at a price that is reasonable and does not materially affect the cost of the Model 3? JB. E depois tem algumas outras substâncias, como o índio, se eu não me engano, é o nome, ele é usado para a fabricação de LCD. Então, é usado para tela de computador, de celular, de tablet. Então, a gente pensa assim, não é pouca coisa, né? A gente está à beira da quarta revolução industrial, a revolução tecnológica. Então, isso é uma fonte extremamente importante para quem deter essa produção, né? Então, daí vem todo o interesse privado, e aí a gente também tem que considerar a política do Evo, que é extremamente estatizante, né? A primeira coisa que ele fez foi encampar a empresa internacional, estatizar os recursos naturais da Bolívia. Então, isso explica muito qual é o interesse dos Estados Unidos e das empresas privadas, tanto norte-americanas, canadenses, que têm interesse no território boliviano. E depois a gente também teve uma viagem do ministro Murilo, ministro do governo da Janine Áñez, e ele foi para os Estados Unidos
recentemente, final de setembro. Ele se reuniu com o presidente do BID, que agora, não por casualidade, é um americano, com o Departamento de Estado norte-americano e com o Almagro. Então, está muito explícito que isso não foi por acaso, né? Eu acho que nem precisaria citar esses pontos para a gente perceber, mas quer dizer, a gente tem evidência suficiente para ligar os interesses americanos com o que está acontecendo na região. Bom, só pegando um ganchinho para a gente continuar, sobre a OEA. A OEA, ela é a Organização dos Estados Americanos e ela nasce do movimento pan-americanismo, que é um movimento de integração, entre aspas, bem entre aspas, latino-americana, encabeçada pelos Estados Unidos. Então, ela vem desde o século XIX, a gente começa a ter alguns movimentos diplomáticos e no século XX se dão continuidade